A sustentabilidade na suinocultura tem ganhado destaque com iniciativas que transformam resíduos em soluções ecológicas. Na Del Vêneto, os dejetos dos suínos são reaproveitados para gerar energia limpa e produzir adubo natural, fechando um ciclo produtivo que alia tradição, inovação e responsabilidade ambiental. Essa prática não apenas reduz impactos ambientais, como também fortalece o compromisso com o futuro do planeta. Hoje conversaremos com a empresária Flávia Brunelli sobre como a gestão sustentável dos resíduos na suinocultura pode ser um modelo para o setor, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos discutir como os dejetos dos animais podem ser usados para gerar energia e produzir adubo, promovendo sustentabilidade na suinocultura. Olá, Flávia, tudo bom com você? Tudo ótimo, um prazer, Renata. Prazer. Flávia, antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação e experiência profissional. Claro. Eu sou empresária, formada em administração de empresas e gastronomia, sou chefe de cozinha, tive carreira em multinacional na Tetra Pak e depois recebi uma promoção, pedi demissão e resolvi empreender. Fundei uma empresa de cortes especiais de carne suína, a Del Vêneto, focada em cortes de duroc. E eu atendo hoje a alta gastronomia em São Paulo. Então, minha formação como chefe também contribui. Estou escrevendo um livro, o primeiro livro de receitas de carne suína do Brasil, que vai ser publicado pela editora Senac, que é referência em gastronomia. E estou muito feliz de poder levar a carne suína ao destaque merecido que ela merece, né? Tirar ela de zona de coadjuvante e levar ela para protagonista. Hoje tenho muito orgulho de fornecer para restaurantes como Fasano, Alex Atala, Evai, restaurantes com estrela Michelin, e levando o melhor direto da nossa fazenda, criação própria, o melhor do Rock, que é uma raça, hoje uma diferenciação no nosso mercado. Perfeito. E, Flávia, como que surgiu a ideia de reaproveitar os dejetos dos suínos? Olha, a nossa fazenda, a gente já tem fazenda na Itália, na região do Vêneto, na montanha de Verona, há 90 anos, e 40 anos aqui no Brasil, no Vale do Paraíba. E a gente sempre via uma oportunidade com os dejetos. Hoje em dia o mundo está muito conectado e hoje em dia a gente tem que procurar alternativas para transformar não um problema, uma solução. E aí foi que há quase 20 anos a gente já iniciou essa produção, de energia através do biodigestor, geração de adubo orgânico e todo o processo que engloba a sustentabilidade que sempre foi um pilar muito importante da fazenda. Tá. E já que você tocou aí na questão da energia, qual que é a tecnologia que vocês utilizam na geração de energia através aí desses dejetos? Como que funciona? Explica um pouquinho. Hoje, a fazenda, na produção do suíno, a gente separa a parte dos dejetos sólidos, a parte da lavagem, das baias, dos galpões também, a água, e a gente, leva elas até um biodigestor, que são estufas grandes, de gases, que dentro você coloca esse material orgânico e com o tempo ele libera um gás, com o tempo de processo, bactérias e toda a parte biológica, ele libera um gás, e esse gás ele está em loco, esse gás é transformado através de motores geradores em energia elétrica. Então a gente une, uma solução para dar saída, sustentabilidade, uma solução ambiental para o dejetos dos suínos, acaba virando uma nova fonte de energia através do gás. Tá. E esse processo, né, ele também acho que transforma os resíduos em adubo. Como que funciona esse outro processo? É, tem 2 partes, então, que é possível gerar através do biodigestor. Na verdade, são 3 os principais. O gás, que a gente gera energia através de motores de combustão. O segundo é a parte sólida, que é todo o dejeto, a forma resíduo da forma sólida,
a gente pode levar para a esteira, fazer um processo de compostagem, gerar um rico adubo orgânico, uma parte sólida, com o tempo, com todos os processos que a gente tem na fazenda, áreas apropriadas para isso, a gente faz a geração do adubo orgânico, e a parte líquida desse dejeto, que ainda é o resíduo, ela vira um rico fertilizante, um biofertilizante, que a gente pode soltar nas lavouras e concilia suíno com bovino. Então, essa parte líquida vira um outro tipo de composto orgânico também, que ajuda e possibilita sempre em produção de suíno, ter suíno e bovino, por causa da geração de feno e toda essa parte que é tão importante e que acaba conciliando, gerando uma nova solução econômica para o negócio. Uhum. E Flávia, qual que é o impacto ambiental dessa prática na fazenda, né? Dá para dizer que tem um impacto? Explica um pouquinho também essa questão. Sim, totalmente. Hoje é uma solução ambiental. O que antigamente era visto como um problema para o meio ambiente, hoje é uma solução. Hoje a gente não gera um problema, a gente gera uma solução. A gente faz o ciclo contínuo. O dejeto do animal, ele vira um gás, esse gás, ele gera energia, então parte da fazenda hoje já é praticamente autossustentável de energia. E a outra parte, o dejeto dele vira volta para alimentação de animais de novo. Então é um ciclo contínuo, Fechado. fechado, e um ciclo de sustentabilidade, um ciclo que leva o melhor para o meio ambiente e também como uma solução econômica. Perfeito. E hoje, a fazenda de vocês, ela conta com quantos suínos, mais ou menos? Você tem ideia? Não, hoje é uma fazenda média e grande, assim, hoje a nossa fazenda. Pra falar Tá, exatamente número de animais, eu geralmente não costumo abrir nas entrevistas que tá. a gente faz, mas é uma fazenda média, que tem um volume grande, assim. Não, Então, é uma solução cara, não é uma solução que qualquer um pode ter acesso. é É isso que uma eu ia te perguntar, até para poder entender, né? Para a gente conseguir identificar se é uma solução que também atende a pequenos produtores, né? Ou de repente é só médio e grande produtor que seria viável, porque eu acho que é uma conta que também se faz para ver se vale a pena ou não, né? É óbvio que a exatamente, questão ambiental ela é importante, mas a questão ambiental ela não se sustenta se você não tem a viabilidade econômica no negócio. Então, era isso que eu queria entender. sem dúvida. É um investimento que tem que ser levado feito conta a longo prazo, o retorno não é imediato. E pequenos produtores têm o que existe no mercado são ideias de formatos mais modulares, menores, e também a possibilidade de cooperativas, de junção de áreas de vários produtores, e juntarem e fazerem juntos, terem esse biodigestor em conjunto. É uma alternativa, porque não é uma alternativa tão viável para pequenos. Perfeito. Então, assim, a sua sugestão, de repente, para os pequenos é isso, é se unir em cooperativa, soluções menores, mas que também acaba sendo possível para atendimento aí de uma questão de qualidade ambiental, certo? Exatamente. Buscar alternativas que fomentem a região, que unam produtores, que em regiões que tenham mais produtores pequenos, e possibilitar esse acesso a essa tecnologia que é tão benéfica para o meio ambiente e também pode se tornar uma alternativa econômica. Uhum, perfeito. E o retorno financeiro, né? Ele existe com essas práticas ou é só uma questão de proteção ambiental? Você consegue falar um pouquinho dessa questão? Se de repente, porque eu acredito bastante no nesse balanço, né, entre o econômico e a sustentabilidade. Então, é possível falar que há um retorno financeiro com as práticas adequadas na área ambiental? Sim, em partes. Não é um retorno a curto prazo, então você tem que investir, então, buscar linhas de créditos, produtores, que é um investimento alto para início.
Num longo prazo, depois que você consegue gerar energia, você consegue uma parte de rentabilidade. Mas ele principalmente é uma prática sustentável. O viés principal é a sustentabilidade. O econômico é em segundo, não é Tá. o objetivo final. É dar um uso correto para esse dejeto, é dar uma solução ambiental para esse dejeto e acaba transformando em energia e nesse adubo orgânico. Mas não é Uhum. uma coisa simples, comercializar isso, rentabilizar o adubo orgânico não é tão simples, tem que ter outros tipos de produção conjuntas. É, é um caminho muito a longo prazo e muito de olhar para o meio ambiente, olhar para a solução ambiental no princípio. Tá, perfeito. E Flávia, essas boas práticas, né? Como que elas influenciam a imagem da empresa? Você vê esse retorno em relação à imagem? Sim, quando você consegue comunicar, eu falo que tudo no agro é o que a gente comunica para o consumidor. Se a gente tem boas práticas, o produtor brasileiro, ele é muito bom dentro da porteira, na grande maioria dos casos, que são bem intencionados e que é a maior parte dos brasileiros que produzem no agro. E ele é muito bom, só que ele é muito ruim em comunicar isso. Se você comunica isso para o mercado, se você comunica para os seus clientes, se você comunica isso na sua marca, sim, isso consegue se transformar numa geração de, de valorização da sua marca. Porém, sem comunicar, só fazendo, é o descaso que acontece principalmente de boas práticas, não só como essa, mas como muitas outras boas práticas sustentáveis hoje que a gente tem no agro. Fazendo dentro da porteira, o consumidor não sabendo, ainda tem gente que enxerga o agro brasileiro como vilão. E a gente, na verdade, está salvando em N sentidos, melhorando parte hídrica, solução ambiental, virando um dejeto. Então, a gente está diminuindo o uso de fertilizantes com esse dejeto orgânico. Então, tem diversos benefícios. Mas esses benefícios só são percebidos quando comunicados da forma correta, com clareza, comunicação fácil para o consumidor final. É o que eu sou expert e é o que eu faço muito bem, de contar a história da nossa fazenda, da nossa produção, de como nossos animais são criados, de como esse dejeto hoje um adubo orgânico, como a gente possibilitar a parte da fazenda ser autossustentável em geração de energia. Então, tudo isso faz parte, mas tem que ser Uhum. comunicado, senão não gera valor. Uhum. E Flávia, você tocou num ponto que eu acho que é super importante, né? Porque eu acho que a maioria dos negócios, eu acho que no agro principalmente, mas eu acho que em todos os negócios, existem muitas oportunidades de você contar histórias, né? De você realmente trazer as boas práticas que são feitas. E às vezes esse não contar a história é pelo simples fato já está ali no meu dia a dia, eu já faço essa boa prática, né? Às vezes as pessoas não, de dentro do negócio não veem como algo, assim, até sabe que é em benefício em prol do meio ambiente, mas acha que como está ali não é nada demais, né? Não é uma adicionalidade que tem sido feita. Mas tudo eu acho que é importante de ser comunicado. E quando a gente fala do agro, o agro como usa a questão da terra, está muito relacionado ao uso de recursos naturais, não só em termos de ocupação do espaço, mas também do consumo de recursos hídricos, às vezes da supressão de vegetação para uma ampliação ali da área produtiva. Então, tem várias discussões em relação a isso. Então, realmente é muito importante comunicar, porque acho que boas práticas todo negócio faz. Né? A questão é você realmente identificar e comunicar isso para o mercado. E faz a diferença, né? Eu ainda tenho a expectativa de que, num futuro próximo, os consumidores escolham os produtos pelas boas práticas das empresas, né? Então, eu acho que é através da comunicação que você acaba, de fato, fortalecendo a marca e fazendo com que o próprio consumidor tenha esse poder de escolha. Né? Eu vou escolher essa porque eu sei que essa tem melhores práticas em detrimento dessa outra. Então, eu acho que é assim que a gente começa a criar valor dentro da sociedade, né? Sem dúvida, existe uma grande oportunidade. Eu acredito que o cliente
com o passar dos anos, vai tomando conhecimento dessas informações e vai conseguindo valorizar mais os produtos que tem essa preocupação ambiental, essa preocupação com sustentabilidade. Hoje a fazenda ela possui um selo que chama Selo Suíno Paulista, já há 15 anos. Esse selo, um dos requisitos é a parte dos... são poucos produtores ainda no estado de São Paulo que possuem, mas esse selo garante toda essa preocupação com dejeto, com o uso correto dos recursos. Então, faz parte e só que a gente tem que comunicar isso para o cliente saber. Sim, com certeza. E, Flávia, tem algum outro benefício sustentável que essa iniciativa trouxe para vocês? Você consegue identificar? Visibilidade, sim. Como eu sou especialista e comunico muito isso nas nossas redes sociais, da Del Vêneto, da minha empresa, no meu Instagram, Flávia Brunelli, eu vou na fazenda, eu faço vídeos, eu compartilho em Reels, em Stories, isso acaba gerando uma visibilidade muito grande para a marca. Então, a gente está aqui hoje falando com vocês, a gente sai em diversos veículos da mídia, Globo Rural, Canal Rural, estão sempre visitando, buscando informações, comunicando um pouco do nosso trabalho. Isso gera uma valorização da marca, sem dúvida. Tá. E, Flávia, o poder público, ele concede algum incentivo para a implementação da geração de energia através desse sistema? Ou não? É uma iniciativa realmente Privada. privada, unicamente privada? Como que é? Infelizmente, é uma iniciativa privada. Tem recursos disponíveis em bancos, que hoje podem fazer esses investimentos que são altos, numa taxa um pouco melhor, mas não é. A gente no Brasil precisa evoluir muito essa parte de incentivos para as boas práticas sustentáveis. Ainda tem pouco recurso disponível, acesso, complicações burocráticas, não é simples. Tá. E crédito de carbono, vocês não chegaram aí atrás, analisar Ainda não. nada? Não, exatamente por essa questão de investimento, porque para toda a fazenda, para gerar 100% energia, a gente teria até condição, mas a gente tem que investir em mais gerador, e gerador é um investimento alto, então tem que se pensar a longo prazo, tem que estar com fluxo de caixa muito bom para conseguir investir, então não é uma alternativa simples e muito menos barata. Tá. Não, perfeito. E uma outra questão que eu queria ver com você, a questão do adubo orgânico, né? Não sei se vocês viram, e não sei nem se de fato vocês têm um excedente de produção, mas esse adubo orgânico, ele poderia ser comercializado? Sim, ele é comercializado, mas é um mercado que a gente tem que explorar mais, ainda é um mercado que a gente faz pouca divulgação dentro da fazenda. Quem cuida da fazenda é minha mãe e meu tio, na verdade, no dia a dia da operação. Foi meu nono que começou, e quem cuida hoje é minha mãe e meu tio. Eu não estou ligada diretamente na gestão da fazenda, estou muito ligada na gestão do meu frigorífico, minha desossa, da parte toda de transformação da carne da fazenda. Uhum. E na fazenda, essa questão hoje de comercialização acontece, mas não é ainda da forma mais rentável possível. Acontece em escala, em sacos grandes. Mas aí também entra a parte burocrática, para registrar um produto. Ele é orgânico, mas para ter o selo do orgânico, tem todo investimento. Então, ele é orgânico porque a gente não está colocando nada que descaracteriza ele ser orgânico. Porém, para ter o selo do orgânico, tem toda a burocracia, tem toda a parte documental, a parte de mais investimentos. Então, isso acaba impossibilitando, né? Tá. E você também tocou aí num ponto que eu queria escutar um pouquinho aí da sua impressão, né? Porque realmente a gente vê no Brasil hoje uma burocracia muito grande. Tem até algumas iniciativas de tentar talvez simplificar aí a questão do licenciamento ambiental, mas existe um caminho longo ainda a ser percorrido por conta das barreiras, né? Que eu acho Sem que dúvida. muito do preconceito.
Mas é uma burocracia muito grande que eu acho que o empresário acaba vivendo, enfrentando. Se a gente pegar na área rural, né, a questão aí, mesmo da regularização da propriedade, a questão do CAR, a questão de toda a documentação que você precisa ter para estar regular como uma propriedade rural, é quase insano, né, Flávia? Assim, talvez, eu sei que talvez você não está aí no dia a dia da operação da fazenda, mas é muito burocrático. Foi. Como que você vê a legislação ambiental, né? Assim, essa sua impressão, você acha que é necessário simplificar até para incentivar trabalhos como o de vocês? Eu queria que você me passasse a impressão aí de como você vê essa questão da normativa na área ambiental para os negócios, né? Principalmente aí para agricultura, suinocultura. Extremamente burocrático, lento, arcaico, e eu vejo o quanto minha mãe sofre burocraticamente, quanto ela vai atrás dos órgãos, pede ajuda, tenta. É muito, muito complicado. Querer fazer o certo no Brasil não é fácil. A gente tem muitos empecilhos, muito olhar errado sobre o agro, muito errado, olhado de conciliar ambiental e agro, entender que eles casam juntos, eles somam e não dividem, nem subtraem. E eu vejo que a parte assim burocrática é a parte mais complicada de tudo. O produtor pode ser bem intencionado, pode querer fazer o correto, mas estar de acordo é o desafio Brasil. Eu vejo o quanto ela tem consultores da área ambiental, tem um engenheiro ambiental fixo lá na fazenda que fica acompanhando, e é assim, burocratização atrás de burocratização. É bem complicado, a gente precisa de ajuda e minha mãe faz um trabalho, ela é vice-presidente da Associação Paulista dos Criadores de Suíno, a PCS. A PCS faz um trabalho junto aos órgãos, mas é uma área extremamente crítica e complicada. E assim, se a gente refletir, né, eu comentei dessa questão do licenciamento, eu acho que para toda e qualquer atividade, a gente tem muita norma dentro do Brasil, né, muita norma de controle que não exime a questão da responsabilização. Então, ainda que você tenha um incêndio causado por questões naturais na propriedade, você vai ser responsável pelo reflorestamento da área. Então, por que não facilitar, né, o processo, desburocratizar, porque a responsabilidade você vai ter de qualquer jeito, já está na lei. Então, você não precisa criar outra lei, mas simplifica o antes, né? Porque o restante já tem um caminhar ali, as coisas já acontecem. O proprietário, né, o comerciante industrial, ele já é responsabilizado, já existe norma para isso. Então, simplifica o antes, gera mais negócios, gera mais riqueza para o país, e caso aconteça algum evento, né, não desejado, existem os meios adequados para se pleitear, né, recuperação e tudo mais. Então, pelo menos é assim que eu acredito. Sem dúvida, também acredito que o produtor hoje, para permanecer com o negócio dele, ele já tem que buscar fazer o correto. Hoje em dia, senão ele não sobrevive, senão ele tem que fechar. Essa parte ambiental, ela cada vez mais está se tornando uma necessidade, não só um benefício, um pré-requisito fazer o certo para permanecer. Então, é um ponto que hoje em dia a gente tem como encontrar como uma alternativa. O produtor ele quer fazer o correto, porque senão ele não permanece o negócio dele. Sim. Não tem perpetuidade, senão não, o impacto, ele não quer causar impacto no meio ambiente, porque o ambiente joga a favor dele, o ambiente devolve. Então, assim, é um ciclo que só quem é de fora, quem não entende, ou quem só olha com olhar mal intencionado, que enxerga que a gente não, como o produtor rural, não está querendo fazer o correto para o meio ambiente. Ele não ia jogar contra ele mesmo. Não, perfeito. E, Flávia, você falou das ações ali da sua mãe, né, das organizações, o quanto é importante trabalhar com o poder público. A Embrapa, né, que é uma referência nacional em relação à parte agrícola, ou algum outro órgão, eles ajudam na parte técnica ou no treinamento para melhorar a questão do reaproveitamento dos dejetos, a questão do adubo orgânico,
ou não? Não existe nem assim, o incentivo, né, até já questionei, não existe por parte do poder público, mas este apoio técnico existe por parte de algum organismo, algum setor público? Olha, ó, pelo que eu sei, assim, hoje são técnicos da fazenda, talvez exista para quem quer começar, mas hoje a fazenda já tem o know-how, então não é uma coisa tão nova. Mas a gente não tem nada assim no dia a dia. São muitos técnicos, consultores da fazenda que fazem esse acompanhamento e fora o conhecimento que foi adquirido já ao longo dos anos dentro da operação. Tá. Mas hoje eu não tenho conhecimento no dia a dia de algum benefício. Porque a gente faz muito também, a gente visita muito produtores em outras regiões, então a gente aprende com outros produtores, em outras regiões do Tá. estado do Brasil. Então, isso a gente sempre fez muito benchmarking. Minha mãe visita comigo outros produtores e aí tira ideias, soluções diferentes. Então, a gente está sempre Uhum. estudando e pensando novas práticas, falando com outras pessoas que já fizeram, de fato. Tá. Ah, bacana. Porque talvez, assim, para quem é um produtor pequeno, né, e está querendo avançar nessas questões ambientais, são dicas aí que você tá deixando. Bacana. Talvez um E Flá, produtor pequeno tenha, com certeza a Embrapa deve ter algum tipo de mecanismo para o produtor pequeno iniciar, começar em conhecimento do básico, do zero. tá, Eu acredito que eles devem ter sim. Mas perfeito. hoje, para o nosso tamanho, como a gente trabalha, já pela nossa experiência, não tem nenhum benefício especificamente por isso. Não, maravilha. E para a gente finalizar aqui essa nossa conversa, Flávia, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Claro. Primeiro, muito obrigada, Renata. Estou muito feliz de estar aqui falando com você. Falar desse tema é tão importante. Hoje, a Dell Veneto tem uma preocupação muito grande com sustentabilidade, tanto ambiental como social. Hoje, na fazenda, a gente tem. Acho que o sustentável tem que vir junto com o social. São dois pilares da sustentabilidade que eu enxergo muito importante. A parte de geração de empregos na zona rural, de incentivo, casas para funcionários, incentivo a estudo. Então, assim, todo o trabalho com a comunidade que envolve a fazenda é uma coisa que a gente preza e um valor que a gente aprendi com o meu nono e a gente segue fazendo. E além disso, sustentável hoje em dia não é mais um luxo, não é necessidade. Cuidar do ambiente, cuidar da nossa terra é parte é, essencial do produtor que quer permanecer, que quer perpetuar. Então, hoje são práticas difíceis, burocráticas, que exigem muito investimento, muito estudo, muito esforço, muita energia empregada para fazer acontecer, para manter, mas são práticas que não dá para voltar atrás, que o meio ambiente pede, e nada mais gratificante do que você poder ver o ciclo completo fechando, usar o dejeto do animal para produzir mais alimento para esse animal. Isso faz sentido, isso leva a mostrar o agro não como mal, né? Não como vilão, como eu falo, como costumo enxergar e colocar na mídia. Mas o agro ele é extremamente preocupado, as fazendas, com toda essa parte de geração de energia, como ser mais sustentável, como gerar melhor, manusear os seus resíduos em todas as esferas e gerar uma solução ambiental, não um problema. Não, a gente não trabalha mais problema, a gente trabalha com solução, a gente trabalha com uma nova alternativa renovável de fonte de energia. E que os nossos governos nos ajudem, né, a tornar isso mais viável, simplifiquem para os empreendedores, não só para nós, mas para os empreendedores no geral, ajudem, coloquem normativas que facilitem a gente fazer o correto, o certo, o produtor quer fazer para permanecer, o produtor bem intencionado, como eu digo, que eu conheço muitos, assim como nós, ele quer fazer o correto. Ele precisa de ajuda, ele precisa de incentivos, ele precisa de facilitar e menos burocratizar e deixar tempo dele cuidando de fato da terra, cuidando do trabalho dele, e não só gastando tempo com burocracias ou coisas que atrapalhem e compliquem o trabalho, e não que facilitem,
que a gente possa gerar mais energia sustentável, que a gente possa tornar a fazenda 100% autossustentável em geração de energia, que venham mais linhas de créditos fáceis e viáveis economicamente, e que a gente possa servir de exemplo, continuar servindo de exemplo. Então, contem comigo. Nas minhas redes sociais, Flávia Brunelli, @delveneto, estou à disposição. E muito obrigada, Renata. Flávia, eu que te agradeço, tá? Muito obrigada aí pela sua participação no nosso programa de hoje. Obrigada, eu. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com Flávia Brunelli, empresária e fundadora da Del Veneto Cortes Suínos. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.